Oi, gente. Vamos começar então mais uma aula nossa. Agora vamos para nossa aula adicional número 6, em que a gente vai ter um momento para falar só sobre componentes de um circuito elétrico. Ok? Isso porque, assim, circuitos elétricos podem ter muitos e muitos tipos diferentes de componentes. Então, essa aula aqui vai ser só para listar mesmo, mostrar, apresentar para vocês alguns desses componentes e como que eles se comportam num circuito, tá certo? Então, além dos componentes padrão de um circuito elétrico simples, alguns outros eles podem ser introduzidos também, né, para criar sistemas mais elaborados. E nisso, corpos de diferentes propriedades, que seriam os componentes, e comportamentos, geram efeitos únicos nas tensões, correntes e resistências do circuito. Então, essa aula aqui vai ser dedicada inteira para estudar alguns desses componentes aí, beleza? Então, vamos começar direto pelo terra, que eu acho que é o componente mais simples. A fonte de tensão, ela exprime um potencial elétrico sobre um circuito, mas por uma diferença de potencial, a corrente ela vai correr pelos fios e aparelhos. Mas como que a gente define a diferença de potencial? Porque a tensão ela vai exprimir um potencial elétrico, tá certo? Então, a diferença de potencial, para definir isso, existe o terra. O terra é um componente que pode ou não estar acoplado diretamente à fonte, e o terra determina um ponto que tem potencial nulo, ou seja, o V de T, né, T de subíndice do terra, é igual a zero. Assim, a tensão elétrica sobre o circuito vai ser o potencial fornecido pela própria fonte, já que a tensão é a diferença de potencial, né? O potencial da fonte menos o do terra. Só que, sendo do terra igual a zero, a gente tem então que a tensão da fonte é o próprio potencial gerado por ela, ok? Então, o terra é um componente que ajuda a definir o potencial sob o qual o seu circuito vai estar submetido, tá certo? E, como todo componente do circuito, né, que vai estar representado num esquema elétrico, ele tem um pequeno desenho que é como a gente quer mostrar que a gente tem um terra ali, ok? E ele tem duas representações diferentes. Eu recomendo que vocês se apeguem mais à primeira, porque a segunda é um pouco mais incomum, tá certo? Até porque a segunda também é um pouco mais fácil de confundir com outro componente que eu vou mostrar aqui para vocês depois, ainda nessa aula. Então eu prefiro que. É preferível, de maneira geral, que vocês se apeguem mais à primeira demonstração, em que o terra é é como se fosse essa anteninha de cabeça para baixo, tá certo? Ao invés da setinha. No caso, a setinha ela estaria acoplada ao circuito aqui, né, pelo fiozinho de cima, e embaixo não teria nada. Significa que ela está direto conectada à Terra, ok? Então, já partindo para o nosso próximo componente, o terra é um componente bastante simples, o capacitor. O capacitor é o básico de uma bateria ou de uma pilha, tá certo? As baterias elas são carregadas e posteriormente são descarregadas quando for viável, que é para isso que a gente usa elas. Elas armazenam essas cargas em si, e é isso que faz o capacitor. A quantidade de carga que ele é capaz de armazenar é expressa pela equação. A capacitância dele, que é uma característica específica do capacitor, ela é igual à carga que ele consegue armazenar, dividido pela diferença de potencial a qual ele ou vai submeter ou vai estar submetido, tá certo? Então, o capacitor, ele basicamente é como se fosse uma pilha, uma bateria. Ele armazena carga sobre si, ele é carregado e posteriormente ele pode ser usado para descarregar essa carga em algum momento que for viável para a gente. Né? Igual a gente usa uma pilha que ela vai transformar energia química no caso de uma pilha química, né? Mas aqui não é um exemplo químico, mas ainda assim, só para ilustrar um pouco melhor, que vai transformar uma energia química numa energia elétrica quando a gente conecta a pilha em qualquer aparelho, tá certo? Bom, a unidade de carga e de tensão vocês já conhecem, é o Coulomb e o Volt, respectivamente, mas a unidade de capacitância é nova. A unidade de capacitância se chama Farad, ok? Ela vem de um cientista que eu ainda vou falar para vocês sobre mais para frente, que se chama Michael Faraday.
E o Faraday, ele teve inúmeras descobertas no campo da eletricidade, do magnetismo e do eletromagnetismo. E eu vou falar com ele, eu vou falar com ele não, né? Eu vou falar dele para vocês mais para frente. Então, seguindo mais ou menos aquela mesma ideia que eu falei na aula passada sobre eu achar muito relevante que as pessoas vejam como é que são os componentes que a gente está estudando, né, para poder, né, para poder ter uma ideia melhor de como que isso é representado ou do que exatamente está sendo representado, mas é assim que é um capacitor. Aqui à esquerda a gente tem as duas representações dele no circuito, qualquer uma das duas é válida, só que no caso essa primeira aqui é para um capacitor que a gente diz que ele não tem polos. Se ele não tem polos, meio que tanto faz qual que seria o lado positivo e o lado negativo. Agora, nessa representação de baixo, o polo positivo é a reta. E enquanto a perninha curva aqui seria o polo negativo. Tá certo? Agora eu quero que vocês não confundam nem esse de cima aqui com a fonte, embora se pareça um pouco. Isso porque a fonte ela vai ter uma perna menor do que a outra, que representa os polos positivo e negativo da fonte. Já o capacitor não é assim que funciona. Então eu quero que vocês tenham cuidado para não confundir, ok? E esse aqui na nossa direita é basicamente como que é um capacitor na vida real. Ele é esse coisinho que tem esse corpo cilíndrico e duas perninhas saindo dele. Uma perninha maior, que é o lado positivo, e uma perninha menor, que é o lado negativo. E basicamente tem três coisas no capacitor que acusam qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo, né? Especificamente qual que é o lado negativo e logo você deduz que o outro é o positivo. Uma delas é a perninha, outra delas é que ele fica pintado de branco aqui na parte da perna negativa e também, embora não esteja muito visível aqui na imagem, ele é um cilindro, né? Ele tem uma base circular aqui em cima e aqui embaixo. Só que quando chega nessa faixa branca aqui, que é o da perninha negativa, ele na verdade é uma linha reta. Ele é tipo como se fosse uma. É como se fosse um círculo que você cobriu uma pequena parte do círculo com uma régua, por exemplo. E aí o que sobrou é o formato que fica a base aqui, não é 100% circular, certo? Tem uma partezinha aqui que ela é linha reta. A gente chama isso de chanfro. chanfro, chanfro, que é essa partezinha justamente usada para acusar qual que é a perna negativa do capacitor, tá certo? Para a gente conectar ele certinho na hora de montar um circuito, beleza? Então aqui a gente tem dois gráficos característicos do capacitor. Na aula que vem eu acho que eu vou acabar falando um pouco mais deles porque é um assunto assim muito, muito, muito relevante mesmo. E esses dois gráficos aí, o primeiro representa uma corrente que está passando por um circuito com capacitor. E como ele vai absorver carga, né, ele vai ser carregado, com o tempo a corrente vai parando de correr. Então vocês têm que, em um determinado intervalo de tempo aqui, a corrente ela vai caindo mais ou menos desse jeito. E a carga armazenada no capacitor, né, ela vai crescendo mais ou menos desse jeito aqui, nesses intervalos de tempo. Tá certo? Eu já adianto que capacitor é uma coisa que eu vou colocar no exercício de hoje, né? Daqui dessa aula. Mas eu também gostaria de tirar um momentinho para falar sobre, tipo, nos meus exercícios, às vezes eu coloco algumas coisas um pouco mais reais, às vezes eu coloco uns exercícios temáticos para ser um pouco mais divertido de fazer e tal. Mas da mesma maneira que a gente fala de algumas coisas assim, né? A gente também tem que falar um tanto da realidade aqui. E eu lembro que quando eu tava preparando essa aula para vocês, eu me lembrei muito de um filme. Especificamente essa parte agora do capacitor, né? O filme se chama O Menino que Descobriu o Vento. O que se trata nesse filme? Tem uma vila em Malawi, é um país africano, especificamente no distrito de Kuzungu. E lá tem uma população que eles dependem muito da agricultura. No que eles dependem da agricultura, eles enfrentam um período de seca. E nisso,
se passa a trama do filme. O protagonista é um adolescente chamado William Kankwamba e ele tem um gosto muito peculiar por estudos, né? Então ele começa a ler os livros da biblioteca e com o tempo, quando toda a vila acha que já não vai mais ter salvação, né, para chover, para fazer crescer a plantação, isso que eu tô falando não é spoiler, tá, gente? É tipo a trama do filme, é uma história baseada. É um filme baseado numa história real. Então, tipo, não é spoiler tecnicamente, mas. Mas enfim. E aí ele constrói uma fonte de energia eólica. Essa fonte de energia eólica, as pás giravam com o vento. No que elas giravam com o vento, elas moviam um motorzinho lá, e aquele motorzinho começava a carregar um dispositivo. E aí, a partir daí, ia fazer com que a plantação fosse irrigada e tudo mais. E que dispositivo era esse? Esse dispositivo era um capacitor. Ele estava sendo carregado no momento. Tanto que quando as pás do moinho começaram a girar, não foi imediatamente que o aparelho elétrico ligou. Antes ele precisava ser carregado até um certo ponto. Que é justamente isso que vocês estão vendo aqui. Né? Ele tinha um tempo para ser carregado, ele levou esse tempo para ser carregado, e aí depois disso é que ele começou a funcionar. Certo? Então, esses exemplos assim, eles são sempre muito práticos mesmo, para mostrar como que às vezes as coisas aparecem no dia a dia e às vezes a gente acaba nem percebendo. Mas tá aí um exemplo, e diga-se de passagem, um ótimo filme, né? Sensacional mesmo. Eu acho que tem na Netflix, então fica a recomendação. Muito bom mesmo, ok? Bom, agora partindo para o nosso próximo componente, vamos falar um pouco dos diodos. O diodo é um dispositivo que bloqueia a passagem de correntes sob certas condições. Ou seja, ele está no circuito e ele simplesmente não vai deixar passar a corrente por ele. Tá certo? O diodo mais comum que tem, que é o de silício, ele não permite a passagem de corrente de um lado para o outro, que é o chamado a polaridade reversa dele, né, do seu polo negativo para o seu polo positivo. Tá certo? Agora, na polaridade direta, né, que é o do polo positivo para o polo negativo, a passagem de corrente ela vai acontecer a partir de um determinado valor de tensão que se acumula em cima do resistor, que é a chamada tensão de polarização. O que isso significa? Eu vou mostrar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender as representações do diodo. O diodo, ele é basicamente esse componente que vocês estão vendo aqui, olha. Ele também tem polos positivo e negativo. O negativo é indicado pela faixa branca. E o tamanho disso é menor do que um dedo, tá? Tipo, não, é do tamanho de um dedo, menor do que essa imagem que tá aqui, pra ser sincero. Ok? Esses polos indicam mais ou menos o que seria uma direção dele. Por isso que ele é representado por uma setinha. Tá certo? Esses dois aqui eu vou explicar daqui a pouco. É por isso que ele é representado por uma seta. Essa seta indica qual é o sentido que ele permite a passagem de corrente, tá certo? Então, se você coloca, vamos supor que tem uma fonte de tensão aqui, ó, colocada nesse cantinho esquerdo aqui dele. Essa fonte, ela vai estar gerando uma tensão que vai estar vindo para cá, certo? E no que ela está indo daqui da esquerda para a direita, ela está indo no sentido que o diodo permite a passagem de corrente. Ou seja, o que vai acontecer? A partir de uma certa tensão que for acumulada em cima do resistor, do diodo, ele vai permitir a passagem de corrente. Mas, se a fonte estiver colocada em sentido contrário, né, se a corrente da fonte estiver correndo daqui da direita para a esquerda, vocês veem, não é o sentido do diodo. Então ele não vai permitir a passagem da corrente. Simplesmente, ele não vai deixar com que ela passe, certo? Ele vai acumular muita tensão, toda a tensão da fonte praticamente em cima dele, mas ele não vai permitir a passagem de corrente de jeito nenhum, tá certo? Porque só quando ele estiver na polaridade chamada direta, né, que é no sentido da setinha, é que vai chegar o momento em que ele vai se polarizar e aí ele vai permitir a passagem de corrente naquele sentido. No outro sentido, ele não vai se polarizar, tá certo? Então é isso que eu tô falando aqui, de não permitir a passagem de corrente de um lado para o outro, na polaridade inversa. Agora, na direta, permite a partir de um certo valor de tensão
sobre o diodo. Aqui eu coloquei sobre o resistor, sobre o resistor, mas na verdade é sobre o diodo. Eu vou corrigir isso depois, certo? Então, é basicamente por isso que tem essas representações aqui de polo positivo e polo negativo no diodo, tá certo? Esses outros dois são exatamente a mesma coisa, só que esse daqui é um diodo específico que ele não só vai bloquear a corrente num sentido, como também no sentido de polarização dele, né, na polaridade direta, ele vai emitir luz, tá certo? Isso daqui é um diodo de LED, beleza? Como se fosse uma lampadinha, uma lampadinha que, sei lá, que tipo acende quando você conecta na energia, né? E esse daqui é um outro tipo de diodo, parecido com o de silício, só que esse daqui é de Zener, que é um outro material, né? Um outro elemento químico. E aí eles geram esses gráficos aqui. Esse gráfico aqui, ele é de uma corrente, né, no eixo Y, por uma tensão no eixo X. Aqui no eixo Aqui na polaridade direta, vocês veem que existe essa polarização aqui, né? A corrente começa bem pequenininha, zero mesmo, né? Aí chega a tensão que ele se polariza e ela começa a explodir, começa a crescer muito rápido. E esse gráfico especificamente é do diodo de Zener, porque diferente do diodo de silício, o diodo de Zener também permite passagem de corrente na polaridade inversa, tá certo? Só que bem lá para trás, né? Vocês veem que a tensão de polarização aqui é bem maior do que aqui, né? Ao passo que o do silício não tem isso. O do silício ia continuar com uma corrente zero infinitamente para cá, tá certo? Agora no do Zener, a única diferença é que ele tem essa polaridade aqui nos dois sentidos. Ele permite a passagem de corrente nos dois sentidos, tá certo? E qual que seria mais ou menos uma função disso no circuito? Você regular a corrente é essencial para que você possa construir e configurar circuitos eletrônicos, que é o que vai mexer com aparelhagem, né? Não só com a eletricidade em si, e portanto também é possível que você programe em cima desse circuito, que você mexa com componentes digitais, tá certo? Para desenvolver computadores, celulares, certo? Então o diodo é essencial. O de Zener ainda é um tanto ultrapassado hoje, mas ainda assim foi essencial para o desenvolvimento das primeiras tecnologias que a gente tem hoje, né? Que hoje são tão populares como celulares, computadores, essas coisas assim, tá certo? Então, esses são os principais exemplos. O de LED, bom, de LED são aquelas lampadinhas que a gente sempre vê em algum lugar, né? E o indutor, eu acho que já é o último componente, assim, principal que eu vou falar aqui para vocês hoje, mas o indutor, ele funciona com base em eletromagnetismo. É uma coisa que eu vou explicar em aulas futuras para vocês, mas ao ter corrente passando pelos fios do indutor, ele é como se fosse... Ele é desse jeitinho aqui, ó. O indutor é como se fosse desse jeito. Ele é um fio, e aí ele fica fazendo todos esses giros aqui, chamadas de espiras, né? E isso aqui acaba virando uma coisa chamada bobina, que são muitas espiras achatadas, tá certo? Juntinhas. E aí, tipo, a corrente fica passando por essas espiras e um campo magnético vai surgir na cavidade interior dele. Aqui a cavidade está preenchida por esse objeto aqui, mas naturalmente não se tem isso dentro do indutor, tá certo? Ele é só as espiras mesmo e a cavidade interior. E aí começa a surgir um campo magnético lá dentro. É uma coisa que eu vou explicar quando a gente falar de eletromagnetismo. Agora, colocando dois indutores próximos, o campo magnético que vai ser gerado pela corrente no primeiro indutor, esse campo magnético, por sua vez, também vai gerar uma corrente no segundo indutor. É uma coisa que, por enquanto, não precisa fazer tanto sentido para vocês, porque isso realmente é uma coisa que precisa de eletromagnetismo para vocês entenderem, tá certo? Mas vamos dizer que vai passar uma corrente no primeiro indutor, tá certo? Vamos dizer esse aqui de cima, por exemplo, aí ele vai gerar um campo magnético. O campo magnético vai chegar nesse segundo indutor aqui, e nisso vai começar a passar uma corrente elétrica por ele também, tá certo? Por isso que ele se chama indutor, porque é aquele que pode induzir uma corrente elétrica ou um campo magnético, tá certo?
E dando procedimento, então, a intensidade dessa corrente ela vai variar conforme o número de espiras enroladas no material, tá certo? E como que o número de espiras vai interferir? Dessa maneira aqui. A tensão elétrica que for gerada, basicamente assim, né, vamos dizer, no primeiro indutor, dividido pela tensão elétrica gerada no segundo indutor, essa relação vai ser proporcional ao número de espiras que eles têm, tá certo? Assim, desconsiderando algumas perdas, né, que possam ter e tal, mas teoricamente a relação é essa daqui. É uma relação entre a tensão que vai ser gerada neles e o número de espiras que eles tenham, tá certo? Então nós temos aqui de novo, né, esse exemplo visual ali. E o que, que é importante falar dos indutores? O importante é que, tipo assim, como que a gente usaria isso? Aqui, isso. Como vocês podem ver, pela equaçãozinha, a gente pode fazer com que, dependendo do número de espias que tenha nos dois indutores, seja gerada uma tensão elétrica diferente entre eles, tá certo? Bom, mas o que, que isso tem a ver? Isso lembra muito os transformadores. Transformadores são pequenos componentes elétricos que, quando você conecta na tomada, ele pode fazer com que saia uma fonte de tensão diferente daquela que está registrada na fiação, tá certo? Então, por exemplo, é muito comum usar transformador para proteger aparelhos elétricos mais sensíveis. Tipo, você tem uma coisa que funciona na tomada de 110 volts e você tem uma tomada de 220 volts disponível. Se você colocar o objeto diretamente na tomada, ele vai explodir. É muita tensão elétrica, ele vai sobrecarregar. Agora, se você antes colocar um transformador, aí ele vai fazer com que a tensão de saída da tomada seja de 110 volts e não mais 220, tá certo? Então, é basicamente assim que a gente usa os indutores em circuitos elétricos, tá certo? Com essa finalidade. E assim a gente vai então para o nosso último componente aqui dessa aula, provavelmente o mais importante, né? Eu tô falando um só, pode ser considerado dois, mas também pode ser considerado um só, que é o gerador e o receptor, tá certo? Eles podem ser vistos como duas fontes de tensão, de diferentes tensões, na verdade, né? De diferentes potenciais. A de maior tensão vai ser o gerador e a de menor tensão vai ser o receptor, tá certo? Eles podem também ser vistos como fontes que não são ideais. Eu falei na aula passada que a gente poderia representar às vezes uma fonte de tensão pela letra E, e é agora que eu vou explicar por que que a gente faz isso, tá certo? Eu também falei que as fontes de tensão que a gente estava vendo antes, elas eram ideais, agora já não são mais, tá certo? Vamos explicar por quê. Ou seja, nem toda tensão que vai ser gerada pelo gerador, ela vai ser aproveitada. Apesar da gente estar falando de dois componentes aqui, eu vou focar no gerador, porque o receptor é a mesma lógica, tá certo? Então vamos focar aqui no gerador bastante. Ou seja, nem toda tensão que vai ser gerada pelo gerador vai ser aproveitável, ela vai ser jogada diretamente no circuito. Esses componentes têm uma resistência interna nos seus corpos, tá certo? Ou seja, parte da tensão vai ser dissipada neles mesmos, nos próprios componentes internos do gerador, tá certo? E assim a gente vai diferenciar as tensões e as resistências desses componentes logo a seguir, tá certo? Para isso, vamos definir então o que seria a FEM e a F100, que são abreviações, tá certo? Os nomes dessas tensões do gerador e do receptor são, respectivamente, força eletromotriz, né, FEM, que é a do gerador, e força contra-eletromotriz, que é do receptor, tá certo? F100. E elas são representadas, respectivamente, pelas letras epsilon e epsilon linha, ou simplesmente E maiúsculo e E maiúsculo linha, tá certo? Da mesma maneira, as suas resistências internas seguem a mesma lógica. A resistência interna do gerador é R minúsculo. A resistência interna do receptor, acho que eu falei receptor duas vezes, mas eu quis dizer primeiro gerador. E a do receptor é R minúsculo linha, tá certo? Assim a gente tem que ir em um circuito com um gerador e um receptor e um resistor. A lei de Pouillet
ela fornece para a gente que a corrente que vai atravessar o circuito, ela é igual à força eletromotriz dividida pela resistência do resistor mais a resistência interna do gerador, tá certo? E, bom, o gerador uma fonte de tensão, né, a unidade da força eletromotriz vai ser o próprio volt, e da resistência interna também vai ser o próprio ohm, tá certo? Vocês vão ver um exemplo prático disso no exercício que a gente vai fazer, mas eu quero que vocês separem como isso daqui é muito idêntico à lei de Ohm e segue a lei de Ohm de fato, tá certo? Se vocês tivessem esse R mais R multiplicando aqui, vocês teriam que a tensão é igual a corrente vezes a resistência equivalente, tá certo? No caso de o resistor vai estar acoplado à fonte em série, né? Então, com a resistência interna, fica a soma das resistências. E aí, assim, a gente tem a relação aqui da primeira lei de Ohm, tá certo? Não é uma coisa incomum isso que vocês estejam vendo aqui e talvez possam perceber, ok? A única diferença, né, é que agora tem um R minúsculo somando e a força eletromotriz, indicando que já não é mais um sistema perfeito. Então, essa equação desenvolvida pelo Pouillet, vamos falar um pouquinho dele agora. Meu Deus, como que fala o nome dele? Cloud. Não sei se é Claude ou Claudé. Servais Matias Pouillet. Nossa, eu sou muito ruim de francês, mas enfim. Ele nasceu em 1791, morreu em 1868 e ele foi um físico francês, professor na Academia de Ciências da França. Ele se opôs ao governo da época, né, e isso acabou custando para ele direitos e liberdades civis. Mas ainda assim, ele teve contribuições na área de eletricidade, principalmente, meteorologia e química orgânica, tá certo? Então ele foi aí um cientista dessa época que teve essas ideias principalmente em relação à eletricidade, né? Os outros, ele acabou tendo papéis um pouco menores, tá certo? Então, esse esquema de circuito aí é como é representado um circuito que tenha um gerador. Agora, vocês veem que a notação dele é idêntica da fonte, porque ele de fato é uma fonte, só que tem uma resistência interna que é acoplada do lado dele. Isso porque essa resistência aqui ainda está muito longe dele, mas geralmente eles são representados bem pertinho um do outro, mas tanto faz, isso não faz diferença. É que só fica um pouco mais diferente de ver, mas sei lá, enfim. E assim a gente tem que esse resistorzinho, né, que é o exemplo que tinha aqui na equação. Falei de um resistor acoplado a um gerador, e aí a gente tem o resistor aqui, o gerador e a resistência interna do gerador, tá certo? Sendo que entre os terminais A e B, você tem a tensão A e B, já não mais a força eletromotriz. A força eletromotriz é o que vai sair do gerador, mas parte dela vai ser dissipada na resistência interna. Então, somando tudo isso aqui, né, o gerador com a resistência interna, aí a gente tem a tensão elétrica, não mais a força eletromotriz. Isso dá uma relação muito interessante para a gente que vale muito a pena discutir, para ter certeza que vocês vão entender isso um pouco melhor. E essa relação é a seguinte, ela é bastante lógica, para ser sincero, né? Essas duas equações que vão aparecer aí a mais, elas não são, tipo, equações do tipo que meio que surgiram assim, sem... meio que vocês não conseguem entender a origem da experimentação e tal. Tipo, não, essas equações aí, elas são realmente bem assim, bem lógicas, mas eu vou explicar para vocês. A gente tem que, pela lógica do circuito, né, das dissipações das tensões nos resistores e nas resistências internas, a força eletromotriz, que é toda a tensão que vai ser gerada pelo gerador, ela não vai ser integralmente jogada no circuito. Por quê? Porque parte dessa tensão vai ser dissipada na resistência interna. Logo, a gente tem que a força eletromotriz vai ser maior do que a tensão jogada no circuito. Por outro lado, com um receptor, o receptor também tem uma resistência interna. Ele é literalmente a mesma coisa que um gerador, tá certo? Só que ele não vai estar jogando tensão, ele vai estar consumindo tensão, tá certo? Então, a força
contra-eletromotriz, ela também vai ser menor do que a tensão no circuito. Isso porque a força contra-eletromotriz, ela vai ser a tensão que vai chegar no receptor, mais a tensão que a resistência interna do receptor dissipou. Ou seja, nisso a gente pode ter aqui, olha, meio que essa relaçãozinha aqui, né? Depois eu vou deixar isso aqui um pouco melhor depois, um pouco melhor escrito. Mas a gente tem que a força eletromotriz, ela vai ser a tensão no seu circuito mais a resistência interna do gerador vezes a corrente que vai estar atravessando o seu circuito, tá certo? Ou seja, a força eletromotriz vai ser a tensão mais o que ele está dissipando. E a tensão, por sua vez, vai ser o que vai estar chegando no receptor, né, a força contra-eletromotriz, mais o que ele está dissipando, certo? Então são equações assim que vocês podem ver que realmente é uma coisa que vai seguir uma lógica. Essa lógica está tipo expressa por essa parte aqui de cima, né? Mas é uma coisa que dá pra gente entender de onde que veio exatamente, tá certo? Então, só para finalizar, vamos fazer umas pequenas considerações finais aqui. Os componentes, eles não precisam necessariamente coexistir no mesmo circuito, tá certo? As associações que tem entre os componentes, elas vão sobrepor efeitos que sejam calculáveis no nosso sistema, mais ou menos como a gente viu a associação de resistores, em série, em paralelo e tudo mais, tá certo? Nem todos os corpos que estejam conectados vão de fato ser ômicos ou vão seguir comportamentos que foram vistos aqui. O que eu mostrei para vocês aqui hoje foram alguns exemplos de componentes, tá certo? Existem muitos outros que desempenham outras muitas funções, mudam as tensões correntes de maneiras muito diversas. E vocês podem ver que o fato de ser ômico implica que existe uma relação direta entre tensão e corrente, e que isso equivale a uma resistência constante, tá certo? Vocês já puderam ver até pelo gráfico do diodo, por exemplo, eu vou até voltar lá rapidinho. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que a tensão ela não se manteve constante, né? A inclinação dessa reta ela ficou muito alta nesses pontos extremos aqui, né? Mas antes era uma inclinação tipo quase zero, assim, ó. Ela quase não mudava, certo? Então, vocês veem que nem todos os componentes aqui são ômicos de fato, tá certo? E por fim, então, o último tópico inicial de circuitos elétricos vai ser sobre um arranjo caótico de resistores, né, dentre muitos outros possíveis, que é o que vai ter para a nossa aula que vem, pelo menos para a parte inicial dela, tá certo? Então, dito isso, vamos fazer alguns pequenos exercíciozinhos só para a gente fixar um pouco melhor. E como vocês sabem, eu gosto muito da DC Comics. Eu sempre fui muito fã do universo da DC, especialmente assim, da Liga da Justiça principalmente, né? Mas o Batman um pouco mais específico. Então, praticamente tudo que tá ligado ao Batman sempre foi muito, muito comigo. Mas também tem um outro polo concentrado dentro do universo da DC que eu sempre gostei muito, que foi do Super Choque. E o episódio que o Super Choque encontra o Batman, pra mim, é sensacional. Mas enfim. Existe um personagem fictício da empresa DC Comics, que é o Gear, certo? Que é o personagem chamado Rich Foley, que é um super-herói parceiro do personagem Super Choque, o Virgil Hawkins. Ele combate os vilões nas suas aventuras usando um maquinário tecnológico inteligente e multitarefas. Agora, vamos supor que uma placa de informação do equipamento dele seja como no esquema elétrico a seguir. Antes da gente ler, vamos ver o esquema elétrico. A gente tem aqui um gerador, ele tem uma força eletromotriz, uma resistência interna e um resistor acoplado a ele, tá certo? Antes de tudo, vamos determinar a corrente que vai passar por esse sistema e depois a carga que vai ser suportada por um capacitor dessa capacitância aqui de 1 microfarad, caso ele fosse conectado ao circuito rapidamente, tá certo? Então, vamos lá. A corrente do nosso sistema. Vamos usar a lei de Pouillet, tá certo? Em que a corrente vai ser igual à força eletromotriz
dividido pela resistência do resistor mais a resistência interna, que é como se fosse a lei de Ohm, repito mais uma vez, só que agora considerando uma fonte que não é ideal, ok? Então, a corrente vai ser 240 volts dividido por 27, que é a resistência, mais 3, que é a resistência interna. 240 dividido por 30. Logo, a corrente que vai passar ali é de 8 ampere, ok? E a carga suportada por um capacitor de 1 microfarad logo após ter sido conectado ao circuito, tá certo? Bom, a gente tem aqui que vamos começar usando uma daquelas relações lá de Pouillet para vocês verem qual que vai ser a tensão que vai estar sendo jogada no circuito, tá certo? Porque se ela tem uma resistência interna aqui, o gerador, então não é uma fonte ideal, tá certo? Então precisa calcular a tensão que vai estar sendo fornecida no circuito especificamente, tá certo? Assim, a força eletromotriz sendo igual à tensão mais aquela porçãozinha que é dissipada pelo gerador, ok? Isolando a tensão, a gente tem que U igual a epsilon menos RI, ou seja, 240 menos resistência interna 3 ohm, corrente 8 ampere, menos 3 vezes 8, 240 menos 24. E assim a nossa tensão é de 216 volts no nosso circuito, ok? E, portanto, a capacitância, já usando a equação do capacitor, vai ser igual a carga dividido pela tensão. E sendo a capacitância de 1 microfarad, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6 farad, isso vai ser igual a carga dividido pela tensão, 216. Então, a gente tem que a nossa carga vai ser de 216 microcoulomb, ou de 2,16 vezes 10 a menos 4 coulomb. Essa é a carga suportada pelo nosso capacitor nessas condições aí, tá certo? Então, é basicamente esse exemplo aí. Então, vamos fazer mais um agora. Esse aqui é um tanto simples, mas é sobre os indutores. Eu acho que seria da hora se vocês entendessem um pouco melhor essa questão do funcionamento deles, por mais que vocês ainda não tenham tido eletromagnetismo, mas é só para tipo vocês pelo menos terem uma ideia de como que funciona, né, para vocês verem o exemplo de um transformador, tá certo? Então, vamos obter a tensão de saída de um transformador que funciona à base de duas bobinas. A primeira bobina tem o dobro de espiras da outra, sendo que em cima da primeira bobina, da bobina primária, entram 220 volts de tensão. Então, minha garganta tá um pouco seca, por isso que tá falhando um pouquinho. E eu fico falando muito tempo, aí eu vou ficando meio que sem ar. Mas vamos começar então usando essa relação aqui das tensões e do número de espiras nas bobinas, ok? A tensão que vai entrar em cima da bobina primária é de 220, a tensão que vai sair na secundária é a que a gente quer descobrir, né? Obter a tensão de saída, e isso é igual ao número de espiras da bobina primária, que disse aqui, olha, a primeira com o dobro de espiras da outra, ou seja, 2 vezes N2, dividido por N2. Ou seja, cancelando os N2 aqui, né, a gente vai ter que 220 sobre a tensão de saída vai ser igual a 2, certo? Porque os N2 aqui vão se cancelar, tá certo? Assim, a nossa tensão de saída, que é a tensão na bobina secundária, vai ser de 220 dividido por 2, certo? Eu vou passar isso aqui para cá multiplicando, e isso aqui eu vou passar para cá dividindo. Vai ficar 220 dividido por 2. E assim, a nossa tensão secundária é de 110 volts, tá certo? Que é exatamente o que um transformador faz. Então fica aí um exemplo visual, um pouco mais visual, eu acho, matemático e explicado fisicamente do que está acontecendo ali, tá certo? Bom, gente, então é isso. Eu sei que essa aula foi um tanto cheia de assunto. Geralmente as aulas adicionais acabam sendo assim, né? Mas é porque realmente são aulas para poder colocar assim muita informação que não é tipo tão aprofundada, né? Mas por ser muita informação, mesmo que muita informação rasa,
ainda assim é bastante coisa e eu sei quanto pode ser cansativo. Então é isso que a gente tem por hoje. Eu agradeço bastante pela atenção de vocês. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem sempre tirar dúvida comigo, mandar mensagem e tal. E é isso. Até a nossa próxima aula, então.